melhorar. É a única causa que você tem como agir sobre. Aí você vai entrar numa questão de mudar. Por exemplo, beber mais água. Mais água talvez aumente seu líquido ejaculatório. Mas são mudanças de hábitos ali. Quando você aumentar o intervalo entre relações, se masturbar menos. Dá tempo de produzir mais. Produzir mais, exatamente. São medidas comportamentais. Da primeira para a segunda, já muda. Me lembre aqui, já vinha menos. Né? Na época a gente fazia 2, né? Na época de passado distante. 2 no dia. Hoje 2 por mês já tá demais. Já tô cansado. Nossa senhora. Pô, legal. E agora... Você falou que a masturbação é algo saudável, certo? Uhum. Eu considero. É um tema polêmico. Eu, particularmente, Matheus, não considero algo... não demonizo a masturbação. Tá. E agora, tem limite? Você fala, você tá demais. Essa é a grande questão. Eu, particularmente, Matheus, não vejo a masturbação como algo negativo dentro de um certo limite. Como tudo, tem um meio termo. A masturbação ela tem vantagens, né? Raramente você vai ver um menino que começou a vida sexual que não foi com a masturbação. Começou a vida sexual com penetração, é raro, é difícil você encontrar. Talvez exista, eu não conheço. Aliás, se você começou sua vida sexual com penetração, meu irmão, bota aqui embaixo que a gente quer novidade, pode mandar um Oscar para você aí. Mas basicamente o cara... A masturbação tem esse autodescobrimento, essa vantagem de se você se descobrir. É a primeira vez, geralmente, que você vê um líquido ejaculatório, que você vê que seu pênis em ereção, que você bota a camisinha, que você... É a primeira vez que você sente, que você vai se descobrindo ali. É durante a masturbação. A masturbação ela é um momento em que você libera hormônios do prazer, que você relaxa. Então, você fazer se masturbar ali eventualmente, né, que isso não seja algo compulsivo, eu não vejo problema nenhum, né? Agora, tem vezes que chegou no limite. Eu tenho paciente que chegou no limite. Paciente que se masturba em locais inadequados. O cara se masturba no trabalho, na academia, em festa. Ele para se masturbar. Paciente que se masturba, ele substitui as relações interpessoais. Ele prefere se masturbar a ter uma relação com a esposa. Ele refere isso. Quando a gente fala, o cara nem se ligou, mas ele começa a olhar para a própria vida e, cara, realmente... Masturbei de manhã, já estou satisfeito, minha esposa, já não procuro ela. Eu prefiro aquela masturbação minha de manhã do que procurar minha esposa. Dá menos trabalho, é mais tranquilo, tal, já me conheço e tal. O cara prefere a masturbação do que a relação interpessoal. A masturbação também, quando você se sente mal ao se masturbar, é um sinal de que passou dos limites. Então você, aconteceu de novo. Porra, não devia ter me masturbado. Então é sinal de que passou de um certo limite. Então, esses limites a gente tem que ficar adequado. Lógico, aí você vai ter quantidade, né? Tem muito paciente, mas qual que é o limite? Eu posso masturbar quanto? Pois é, porque na época aí saiu uma notícia, provavelmente de mentira, que o menino se masturbou 23 vezes, um negócio assim, e morreu. E chegamos então, que o limite é 22. Não tem isso. Foi no dia isso? Foi no dia? No dia que ele se masturbou isso? No mesmo dia, na sequência ali. Era a imagem do menino na frente de um computador. Fazia até sentido. Mas acho que não foi aquele que morreu. A gente fala, 22 pode, 23 não. Então, uma questão importante, essa questão. Eu tenho pacientes que se masturbam 8, 7 vezes por dia. Então, 8, 7 vezes por dia. Muito, hein? Durante 8 horas seguidas. Então, 8, 10 horas, o cara fica emendando um vídeo no outro. Claramente, eu não preciso ter um limite, né? Claro, claramente isso passou do limite. Eu não sei te precisar qual que é o limite, nem ninguém sabe, mas fato é que esse cara passou do limite. Se existe um limite, ele passou, não tenho dúvida disso. E outro também, questão da masturbação, é a associação com pornografia. Então a associação com pornografia, essa sim, tem muito trabalho científico que demonstrou os malefícios da pornografia na nossa vida sexual do homem. A pornografia, ela te gera comparações irreais, tanto com padrões de mulher e de homens que estão ali, tamanho de pênis, tempo de ereção, de ejaculação. A pornografia gera essa distorção da realidade. É uma pergunta, como é que esses caras chegam até isso? Vamos falar, qual que é o segredo da tua porno? Qual que é o segredo da porno? Vou falar daqui a pouco. Boa. Então, a pornografia gera essa distorção da realidade e ela causa uma alteração estrutural no cérebro do cara. A pornografia tem estudos de neuroimagem, Rafa, que eles pegam, faz uma atividade e faz uma ressonância com a atividade dopaminérgica no seu cérebro. Então você joga um videogame, ressonância com a atividade dopaminérgica. Você tem uma relação, ressonância com a atividade dopaminérgica. Você tem a masturbação,
ressonância com pornografia, ressonância mede a atividade dopaminérgica do seu cérebro. A pornografia libera 30 vezes mais dopamina do que numa relação sexual. Porque a questão da tela, da imagem, da visão, do estímulo sonoro, tudo isso libera mais dopamina. Então você tem prazer naquela atividade. Beleza, seu cérebro responde diminuindo a exposição de receptores dopaminérgicos. Ou seja, ele diminui a sensibilidade à dopamina. Opa, tem uma enxurrada de dopamina aqui, eu vou esconder meus receptores, eu vou diminuir minha sensibilidade à dopamina. E aí, quando você vai para uma outra atividade que não libera tanta dopamina, você não tem prazer nenhum. Entendeu? Então, isso já está comprovado. Então, esses limites da masturbação, locais inadequados, se sentir mal, associar com pornografia, a quantidade e horas, tudo isso tem que ser muito bem definido e conversado para o paciente entender melhor a sua realidade e saber se ele passou do limite ou não. Entendeu? Tá. E agora, falando o que você citou do ator pornô. Então eu falei, ator pornô distorce a realidade do cara. Qual que é o segredo do ator pornô? Eu já atendi, viu? Eu já atendi 2 pacientes que fazem OnlyFans. OnlyFans não é... eu achava que o OnlyFans era só parecer pelado e tudo mais, mas você tem ali um nicho de atividade sexual. O cara tem relação ali mesmo durante o OnlyFans. Então é uma indústria pornográfica, né, também por trás. E esses pacientes não estavam conseguindo ereção. Tomando Tadalafila, Sildenafila, não estavam conseguindo ereção. E, obviamente, que são situações, Rafa, você vai concordar, qualquer homem que está vendo a gente, você com câmera, te filmando, difícil ter uma ereção natural ali. Não, o mais difícil é eu assistir depois. Eu falei, era isso. Decepcionante, né? Então, assim, você ter ereção naquela situação é difícil. Você imagina um cara que vai se apresentar num stripper lá para uma porrada de gente vendo, uma mulherada despedida de solteiro, o cara vai chegar... Amsterdã Red Light, os caras têm isso lá. Pênis duro, cara. Como é que o cara faz isso? E essa rapaziada, esses 2 rapazes que vieram, eles falam, não, lá em indústria, a gente sabe de gente, os caras fazem injeção no pênis para ter ereção. Me ofereceram para fazer, mas eu não quis fazer ali, eu quero uma recomendação médica, eu até tiver essa consciência ali para ir lá. Então, basicamente, o ator pornô ele usa 2 formas. A mais usada é injeção no pênis. A gente falou lá atrás da primeira linha de tratamento para disfunção erétil, que era o Tadalafila, os vasodilatadores. A segunda linha de tratamento, quando nada disso funciona, é a injeção intracavernosa no pênis. A injeção no pênis, você vai injetar vasodilatadores potentes direto no pênis. Então, ela vai ser um indutor da ereção, mais uma vez que a gente citou lá atrás. O cara vai lá cheio de câmera, cheio de parceiro que ele nunca viu, parceira que ele nunca viu na vida. Ele vai lá, vai fazer uma injeção no pênis, ele vai ter ereção 5 a 10 minutos depois. Não vou te falar que independe completamente da cabeça do cara. Então, se o cara estiver numa situação talvez menos tensa, ele vai precisar de doses menores. Em situações mais tensas, de mais tensão, de mais adrenalina, doses maiores. Mas ainda assim é um indutor. Ele vai ter ereção independente do estímulo.